Começa agora o Boi Forte, espaço dedicado às boas práticas de manejo da pecuária bovina nacional, debates técnicos, científicos e identificação de tendências. No programa de hoje vamos explicar o funcionamento de sensores que coletam dados sobre o consumo das vacas e são capazes de detectar o cio de cada animal com até 6 horas de antecedência. Nossa convidada para essa entrevista é a pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Mariana Magalhães Campos. Seja bem-vinda ao nosso programa, Mariana. Muito obrigada, Juliana. É um prazer poder participar do Boi Forte com vocês. Então, como nasceu essa pesquisa tão curiosa e inovadora? Outras entidades, além da Embrapa, também se envolveram na criação desse projeto? Sim, a Embrapa normalmente trabalha, é uma coisa que a gente sempre faz com parceiros. Então, a gente teve parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, além também da Universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Wisconsin, e uma empresa brasileira de pecuária de precisão relacionada com os coxos e bebedouros eletrônicos, que a gente vai conversar um pouquinho. Essa pesquisa, a ideia, na verdade, surgiu de 2 projetos de pesquisa. Eu sou nutricionista, então os meus experimentos são relacionados à nutrição de gado de leite, e esses 2 experimentos relacionando nutrição com reprodução. E a gente viu que existe uma diferença de comportamento dos animais quando eles estão no momento de reprodução em si. E aí surgiu a ideia de utilizar a pecuária de precisão, sensores, para esse diagnóstico de cio de maneira automatizada. Vamos lá então, Mariana, como é possível confirmar que a variação no consumo e comportamento de ingestão de água e alimento de uma vaca leiteira é capaz de revelar se o animal irá entrar ou não no cio? A gente já observa a maneira tradicional de observar se o animal está em cio, e foi o que a gente utilizou como padrão, é um observador treinado. No caso, a gente usou esse observador utilizando binóculo de longe para observar os animais. Então, quando esses animais estão em cio, eles aceitam monta, né? É uma característica muito precisa de avaliar se o animal está ou não em cio. E uma coisa que a gente vê é que o comportamento desse animal altera totalmente quando ele está em cio. E esse animal consome menos, vai menos vezes no coxo, porque ele está buscando um parceiro, tá, com o objetivo de se reproduzir, e altera o comportamento. Então, a gente observou nos dados do experimento que esses animais reduziam de 25% a 35%, dependendo do parâmetro avaliado, houve redução no dia do cio, de consumo, de idas ao coxo bebedor, do tempo que esses animais estavam nos coxos e nos bebedouros, isso indicando que esse animal possivelmente poderia estar em cio. Então, a gente utilizou essas 2 metodologias e comparou para ver o que acontecia com esse comportamento e que poderia nos dar um sinal do porquê essa alteração dele estar indo menos vezes consumir, e com isso associando que esse animal estava em cio. Sobre o equipamento utilizado, Mariana, quais são as características dos sensores que ficam nos coxos e também nos bebedouros eletrônicos que permitem identificar variações no consumo de alimento e água? Esses equipamentos utilizados lá na Embrapa, né, que são da empresa Intergado, esses animais eles ficam com tags na orelha, né, que são brincos, e esses brincos, quando esses animais vão ao coxo, existe uma antena de radiofrequência em que no computador quando esse animal aproxima e passa por essa antena, ele sabe que aquele animal, naquele horário, entrou no coxo, por exemplo. E aí ele consegue medir, são balanças nos coxos, quanto tempo esse animal ficou dentro do coxo, quantas vezes ele foi, e por diferença da hora que esse animal entra e da hora que esse animal sai, eu sei quanto de alimento ele consumiu naquela visita. E aí o sistema consegue medir toda a dinâmica de consumo, mostrando o consumo desse animal e esses parâmetros de comportamento relacionado ao tempo que ele ficou no coxo, quantas vezes ele foi. Então é através dessas tecnologias e desses sensores que a gente tem essas informações.
Mariana, eu gostaria que você explicasse para a gente agora como foram desenvolvidos os modelos computacionais em laboratório utilizados na pesquisa. Quantas pessoas estiveram envolvidas, profissionais de TI e outras áreas também? Como que foi a criação desse modelo? Essa pesquisa só foi possível por ser uma equipe multidisciplinar. Tem a equipe da nutrição, da reprodução, que a gente conseguia avaliar os parâmetros relacionados a, né, consumo, tecnologia, as empresas relacionadas à pecuária de precisão, da gente ter esses equipamentos. E foram 2 experimentos de alunos de mestrado da UFMG, de pesquisa relacionada com nutrição e reprodução, que a gente avaliou esses parâmetros, e um terceiro aluno da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que utilizou esses dados junto com a equipe de pecuária de precisão da Universidade de Wisconsin, o laboratório do professor João Dória, que avaliou esses dados e, através de modelos computacionais de aprendizado de máquina, a gente testou 3 modelos diferentes, usando 3 técnicas, para desenvolver esses algoritmos e com precisões, acurácia, sensibilidade muito altas. Acima de 90%, a gente conseguiu, utilizando essas técnicas, fazer esse diagnóstico de cio associado com esses resultados de comportamento e consumo. E o interessante é que, além disso, a gente conseguiu fazer essa predição, que você já disse, a gente conseguiu avaliar com a diferença, com mais de 80% de acurácia, quais animais entrariam em cio. Até 6 horas antes a gente já tinha mudança de comportamento, indicando que esse animal possivelmente fosse entrar em cio. Pensando agora no cliente, né, desse equipamento, quais são as vantagens e os benefícios para o pecuarista da detecção rápida e acurada do cio para o planejamento reprodutivo na fazenda? É fundamental a gente ter informação na mão para tomada de decisão, porque a partir do momento que você já tem essa informação que aquele animal está em cio, que aquele animal vai entrar em cio, você consegue tomar a decisão dentro da fazenda em relação a qual inseminador vai separar qual animal, qual horário de inseminação, e isso com certeza tem uma consequência direta na eficiência reprodutiva do sistema, que é fundamental a gente emprenhar os animais, ter mais vaca entrando em lactação, né, no futuro. Então, se a eficiência reprodutiva não tiver ok dentro de um sistema de produção, com certeza esse produtor está perdendo dinheiro. Então, você tendo essa informação à mão para você tomar essa decisão, ter esse planejamento de maneira em tempo real, é muito importante dentro do sistema de produção para que a gente seja mais eficiente. E na sua opinião, Mariana, por que o estudo abre a possibilidade para o desenvolvimento de novos dispositivos e sensores que identificam variações do comportamento hídrico e também alimentar dos animais? Hoje a gente já tem alguns sistemas, né, como os próprios coxos bebedouros eletrônicos, que ainda não utilizam, não tem neles os alertas relacionados à reprodução. Então, a gente vê como uma possibilidade de novos usos de sistemas que já existem dentro das fazendas e o desenvolvimento de novos dispositivos. Hoje a gente tem, a pecuária de precisão é um caminho sem volta dentro dos sistemas, que cada vez estão crescendo mais, tem maior número de animais, a questão de mão de obra mais especializada e menor quantidade de mão de obra dentro do sistema de produção. Então, a gente tendo sensores que nos auxiliem em tomar de decisão em tempo real, para a gente ser mais eficiente, é fundamental. Então, esse uso desses sensores em sistemas que existem, o desenvolvimento de novos sistemas que consigam captar essa alteração, tanto do comportamento quanto do consumo, a gente pode desenvolver novos aparatos, novos equipamentos para essa informação tão importante de detecção de cio na fazenda, com a consequência de eficiência reprodutiva em tempo real. Então, é bem importante. Hoje a gente já tem alguns sensores sendo utilizados de maneira comercial, em que utilizam acelerômetros, e que estão associados à mudança de comportamento, colares que medem ruminação e atividade, que já nos dão alguns indicativos que o animal está em cio. Mas
a melhoria desse aprendizado de máquina, melhoria do desenvolvimento nesses algoritmos, com certeza a gente vai aumentando a eficiência dos alertas, a acurácia dos alertas, para a gente errar menos e ter essa informação de maneira mais certeira dentro das fazendas. Mariana, eu gosto sempre de destacar aqui no canal, nas entrevistas que eu conduzo, a importância da ciência, da pesquisa, do conhecimento para criação, né, de várias soluções no agronegócio, e a Embrapa é um expoente nessa área. Eu gostaria que você falasse aqui para o nosso telespectador mais detalhes das etapas da pesquisa, o que foi observado em cada uma delas, recursos também que vocês receberam para realizar, recursos financeiros, materiais. A gente sabe que todo um projeto de pesquisa leva muito tempo, você está tendo a chance de trazer os resultados, mas com certeza foi muito trabalho, árduo, difícil, por um longo período, nada é feito do dia para a noite, e é importante a gente valorizar o projeto científico, o trabalho e os profissionais envolvidos. Juliana, muito bom ter essa oportunidade de falar. Realmente, um projeto de pesquisa, até a ideia dos alunos, a gente operacionalizar isso, e até a questão de recursos, cada vez a gente tem maior limitação de recursos dentro das instituições de fomento. Então, a Embrapa trabalha com parceria, com iniciativas privadas, com produtores, e o objetivo é criar soluções, é ter ciência, pesquisa, tecnologia chegando na ponta, transformando a realidade dentro dos sistemas de produção. Então, são processos longos, muito detalhados, controlados. Então, a gente teve todo o parâmetro, como eu falei, teve quatro universidades, empresa privada de tecnologia auxiliando, e a gente teve que trabalhar todo mundo em conjunto em várias etapas para que a gente tenha o resultado final, e o objetivo é chegar no produtor essa tecnologia. Então, são trabalhos longos, com muito detalhes, controlados, os animais, as novilhas, estando em período de reprodução, para a gente ter um banco de dados confiável, grande, para a gente gerar esse tipo de informação. Mas, como você disse, né, sem ciência, sem dados reais, sem pesquisa, a gente avança muito pouco. Então, são fundamentais para a gente transformar realmente a cadeia do leite para ser cada vez mais moderna, mais rentável para os produtores. E durante a pesquisa foram observados 99 eventos de estro. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso e como a Embrapa organizou as equipes de avaliação, as funções de cada uma e a compilação dos resultados. Sim. Como que a gente fez? Foram 2 experimentos. Então, o que era a observação tradicional? O técnico, que já era um técnico treinado, observava com binóculo a uma distância de 500 metros, que os animais não viam ele. Os animais foram até pintados para a gente ter o número dos animais certinho, para a gente não ter erro de qual animal realmente estava em estro. E ele observava 3 vezes ao dia, às 7 da manhã, meio-dia, 5 da tarde. E os animais que estavam aceitando a monta, a gente anotava que eram animais que estavam em cio naquele dia e o horário que esse animal estava aceitando monta, para a gente ter esse parâmetro. E, ao mesmo tempo, tinha uma equipe de nutrição, que a gente fornecia dieta para os animais, que a gente tinha o controle de quanto que era fornecido, e os dados eram enviados pela internet. Então, em tempo real, eu tenho acesso, como os alunos têm acesso pelo computador, pelo sistema da Intergado, dessa dinâmica de consumo, quantas vezes os animais foram. E aí esse banco de dados foi todo organizado, tanto relacionado aos animais que estavam em reprodução, a essa observação visual, quanto os dados associados aos coxos e aos bebedouros eletrônicos. E esse número de informações, que é um banco de dados imenso, você imaginar que a gente tem o dado de cada visita, quando ele comeu, em cada visita que ele foi no coxo, quantas vezes ele foi no bebedouro, quantos litros de água esse animal bebeu. Então, isso tudo foi organizado e trabalhado em conjunto com a equipe da Universidade de Wisconsin para fazer esses modelos matemáticos,
em que foi testado 3 modelos diferentes para a gente verificar quais os modelos têm maior sensibilidade, maior acurácia, maior precisão, se era possível a gente avaliar isso, com quantas horas antes a gente poderia predizer que o animal ia entrar em cio. Então, a gente testou com 6, com 12 horas, e a gente viu que sim, era possível predizer. E uma coisa muito interessante é que, até no desenvolvimento de equipamentos, uma característica muito forte é a redução de consumo desses animais no dia do cio. Só que a gente viu que o comportamento, se a gente tirar a parte de consumo e simplesmente avaliar a parte de mudança de comportamento, o número de vezes que esse animal vai no coxo, no bebedouro, ou o tempo que ele fica no coxo e bebedouro, a gente praticamente não perdeu qualidade e acurácia dos sistemas. Então, essa mudança de comportamento já foi suficiente para a gente poder conseguir fazer essa detecção de cio, sem precisar dos dados de consumo. Os dados de consumo também é possível, mas normalmente são equipamentos mais caros. Então, com essa mudança de comportamento, a gente já teve modelos com altíssima acurácia para esse diagnóstico de cio. E para nós conseguirmos fazer uma comparação, eu gostaria que você falasse quais são as estratégias mais comuns utilizadas hoje em dia nas fazendas pelos pecuaristas para identificar o cio nos animais do rebanho e avaliarmos a importância dessa solução tão inovadora que está sendo desenvolvida pela Embrapa. Qual que é a realidade hoje em dia? Como que os pecuaristas têm essa informação do cio? Hoje o Brasil são vários Brasis, né, Juliana? A realidade é muito diferente de sistema para sistema. A grande maioria dos produtores vai fazer essa avaliação visual que eu estou te falando, mas tem dia que está chovendo, tem dia que o funcionário está precisando pôr o trato para os animais, fazer ordenha, às vezes não percebe o cio, e com isso, os dados da literatura mostram que, sim, em torno de 50% a 90% dos cios são observados, mas, ou seja, numa fazenda que só 50% do cio é observado, eu tenho 50% dos animais que eu não vou inseminar. Então, olha o impacto disso na eficiência reprodutiva dentro de um sistema. Então, a grande maioria observa visualmente e tem uma eficiência muito baixa. Existem já outros parâmetros, e aí tem uma tecnologia que é uma pergunta muito frequente, mas e a inseminação artificial em tempo fixo? Ela cada vez está sendo mais utilizada exatamente por essa falha de detecção de cio. Existem protocolos em que a gente faz essa inseminação em tempo fixo e que teoricamente não precisaria observar esse cio. Então, é uma tecnologia que, na verdade, os sensores vão trabalhar de maneira complementar. A gente vai ter mais uma ferramenta para aumentar a eficiência reprodutiva. Então, a gente tem a tecnologia de inseminação artificial em tempo fixo, a IETF, e a gente já tem alguns sensores sendo utilizados, ou até sem ser sensores, a próprio bastão de marcação que a gente passa a tinta na base da cauda dos animais. Existem alguns parâmetros que eles chamam de raspadinha, que coloca também na base da cauda. Então, quando tem monta, raspa, mostrando que o animal teve em cio. E sensores de pressão também, que vão dar isso, os colares de ruminação e atividade, ou pedômetros na pata. Existem várias ferramentas, exatamente pela importância que tem essa detecção de cio e pela importância da eficiência reprodutiva dentro do sistema estar funcionando de maneira muito boa, para a gente garantir que os animais vão ficar prenhes, vão parir, e as vacas vão dar leite. Então, cada vez tem sido desenvolvido mais ferramentas para auxiliar o processo tradicional, que seria a observação, e que a gente sabe que é falho. E muitas vezes a gente perde muitos cios por falta de observação dos funcionários dentro da fazenda.
E nessa nova metodologia proposta, quais são os riscos de erros e acertos do equipamento e do observador? Observador são seres humanos passíveis de erro e a tecnologia também, se não estiver bem ajustada, pode falhar. Qual a sua avaliação? Como a gente fez uma pesquisa em que a base foi o observador visual, então o que a gente viu? Da observação visual, a gente teve uma eficiência, dependendo do modelo, todos eles acima de 90%, mas teve modelos que até com 96,5% de acurácia e eficiência. Então, são muito promissores, são altamente eficientes os modelos computacionais com esses usos desses sensores, utilizando a mudança de comportamento alimentar e de consumo. Agora, o que é relatado na literatura é essa, que a eficiência de observação visual pelos funcionários pode variar de 50% a 90%, ou seja, 50% é muito baixo e dependendo do sistema pode ser até mais, pode ser inferior a isso. Então, realmente tem fazendas que são muito eficientes, que tem uma pessoa dedicada a isso, que vai estar lá em tempo real, mas não é a realidade da grande maioria, que o mesmo funcionário tem várias atividades dentro da fazenda e às vezes não está concentrado, não pode estar nos horários corretos. Quanto maior é a produção do animal, menor o tempo de manifestação de cio, a literatura nos mostra isso. Então, às vezes, você vai ter animais que vão estar manifestando-se 4 horas por dia, 6, 8 horas, e às vezes na janela de observação, ou muitos cios noturnos, que não vão ser observados pelo observador visual. E com isso tudo vai comprometendo a questão da eficiência reprodutiva dentro do sistema. Então, comparando com a observação visual, possivelmente os sensores eles são mais eficientes. E isso não quer dizer que a gente vai substituir a mão de obra do campo com os sensores. Na verdade, a gente vai otimizar a mão de obra, vai ser dedicado no planejamento da inseminação, do melhor horário da inseminação, tendo essa tomada de decisão. Então, as tecnologias vão auxiliar a mão de obra no dia a dia. Essa é a vantagem, com uma eficiência maior. Por último, então, Mariana, eu gostaria que você falasse sobre a atual fase da pesquisa, se agora vocês precisam fazer registros, se a Embrapa vai fazer algum tipo de publicação e o mais importante, quando que essa solução tecnológica vai estar disponível no mercado para os produtores realmente executarem toda essa tecnologia nas fazendas de gado leiteiro. Juliana, a gente já fez a publicação do artigo científico, né? Está publicado, a gente também está divulgando, né? Com as notícias, com a imprensa, e a gente acredita que isso vai chegar muito rápido no mercado. O sistema de tecnologia, né? As empresas de tecnologia estão agindo de maneira muito rápida. Então, são sensores já disponíveis, né? Já tem vários sensores e cada vez o custo deles está ficando mais barato, a melhoria dos equipamentos também, a vida útil desses equipamentos. Então, a gente acredita que a gente vai ter novas pesquisas, novas parcerias com essas empresas para melhorar cada vez mais esses algoritmos para esses sistemas, mas é uma questão de tempo muito curta para isso já se tornar uma realidade dentro da fazenda. A gente já tem as ferramentas, já tem esse resultado e a gente pode aplicar em equipamentos já existentes e desenvolvimento em parceria com outras empresas de novos equipamentos. Muito obrigada, Mariana Magalhães. Muito obrigada, Mariana Magalhães Campos, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, pela sua participação aqui no nosso programa. Essas informações são muito importantes para o telespectador que nos acompanha, a ciência, né? E os resultados das pesquisas, como você disse, são fundamentais para a tomada de decisão assertiva. E as portas estão abertas para você voltar e trazer novas inovações da Embrapa Gado de Leite para a gente. Obrigada, Juliana.
Espero voltar em breve. Muita coisa a gente está fazendo na Embrapa, com muitos resultados. E também a gente está aberto para as empresas que têm interesse em maiores resultados dessa pesquisa, porque o nosso objetivo é inovar e chegar no produtor que torne realidade. Agradeço muito pela oportunidade de poder falar com vocês. E o Boi Forte termina agora. Muito obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais.